tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Ana Silva Artesanatos. E hoje a gente vai estar fazendo um passo a passo incrível aqui e super fácil, viu? Pra você aí que é iniciante na costura, você vai conseguir fazer com certeza. E não se esqueça, né, de aqui se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo meu. Me segue também lá nas outras redes sociais. Aqui na descrição vai ter todas as medidas dessa peça para você. Vai ter também um cupom de desconto da minha parceira BV Etiquetas. Então, para você aí que está iniciando e quer comprar suas etiquetas, vai lá no site deles, dá uma olhada. Eles têm desde a etiqueta de sintético até a etiqueta de cetim convencional. Então, você vai aí ter muita variedade para você escolher para o seu ateliê, tá bom? E outra coisa, aqui embaixo também na descrição tem as minhas redes sociais. Então aproveita e me segue por lá que tem muita dica legal, conteúdo bacana pra você. A peça de hoje é esta linda bolsinha de mão, tá? Ou conhecido também como clutch. Tem esse visor transparente, aonde vai possibilitar o seu cliente mexer no celular sem tirar ele da bolsinha. Então é uma peça bem legal e que vende muito, tá bom? Uma peça super rápida de fazer e ela é bem lucrativa aí pra você que quer vender e aumentar os seus lucros no seu ateliê. Então, chega de conversa e vamos costurar. Então, vamos aos materiais, tá bom? Aqui a gente vai precisar de um plástico cristal, qualquer gramatura. Esse aqui é o mais fininho que tem, se eu não me engano é o 10, tá? Esse aqui tá medindo 13 por 25. Eu corto ele um pouquinho maior nas laterais, porque o plástico cristal costuma às vezes dar uma enrugadinha, pode ficar tortinho. Tem também 2 cursores, 2 zíper tamanho 25. Vamos precisar também do tecido já na manta, tá? Ó, 2 partes, tecido principal na manta. Aqui tá medindo 15 por 22, 15 de altura por 22 de largura, tá? O forro na mesma medida. Também vamos precisar de uma faixa de 5 por 30, aonde a gente vai fazer a alça. E a gente vai usar também viés, tá? Não tenham medo, porque essa peça é bem facinha, qualquer iniciante consegue fazer e com certeza vai ficar lindo. Agora, vamos costurar. Agora, vamos iniciar a costura com o viés, tá? A gente vai pegar aqui, ó, o viés, vai fazer a dobrinha no meio, bem facinho aqui, ó. Só dobra o seu viés no meio e a gente vai encaixar ele aqui no nosso plástico cristal, tá? Coloca até lá no fundo aqui, ó, o plástico cristal. E aí, a gente vai na máquina, vai passar uma costurinha aqui na beiradinha, tá? Desse viés, bem na beiradinha aqui, pra segurar o plástico cristal aqui dentro. A gente vai fazer isso até aqui no finalzinho, tá? E depois, a gente vai também já costurar a nossa alça. Aqui eu tenho a faixa de 5 por 30, a gente dobra ao meio, toda a extensão. Aí, vai ficar vincado aqui no meio. Aí, a gente vai vir com essa ponta, dobra ao meio, vinca ela aqui também. Do mesmo jeito do outro lado. A gente vai dobrar até o meio e vai vincar, finalizando ela aqui, juntando essas partes. Vai ficar uma alcinha assim, tá? E daí, na máquina, também vou passar uma costurinha aqui bem na pontinha, fechando. E já vou vir com uma costurinha reta aqui do outro lado pra ficar bonitinho esse acabamento, tá? Prontinho, olha só, passei aqui minhas 2 costurinhas, bem na beiradinha, né? Fechei. Essa aqui vai ser a alça da nossa bolsinha, tá? Ó, deixa reservado. Aqui também no mesmo jeito, ó, passei o viezinho, fechando no nosso plástico. Lembrando que 22 é de assim e 13 de altura, tá? Então, você vai colocar aqui na extensão de 22. Agora, a gente vai pegar um dos nossos zíper, ó, um só, e vai também fazer a mesma coisa que a gente fez no plástico cristal. Você dobra ele ao meio aqui, ó. E a gente vai encaixar o nosso zíper aqui dentro, tá? Ó, se você tiver calcador de zíper, fica melhor ainda. Então, você vai encaixar aqui, ó, o seu zíper. Lembrando de deixar um espacinho aqui, ó, no canal, né, pro cursor passar. Então, você vai encaixar aqui e vai vir fazendo a costurinha na beiradinha também, tá? Então, você vai fazer a costurinha aqui, ó, bem na beiradinha do seu viés. Eu vou na máquina
depois eu mostro pra você como ficou. Já bati, então, aqui a minha costurinha reta, tá? Aqui eu tô usando a linha branca pra que você enxergue melhor, né, aonde eu tô passando. Mas se você for iniciante e não tiver muita prática na costura reta, se os seus pontos ainda saem um pouquinho curvados, você pode estar usando a linha da mesma cor, tá? Quando a gente usa a linha da mesma cor, a gente disfarça bem os pontos, né? Então, fica quase imperceptível, tá bom? Olha só, agora que eu fiz isso aqui, ó, eu só encaixei o meu zíper dentro, né, ó, como você pode ver. Agora, aqui com o meu plástico cristal, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse viés. Eu vou colocar ele em cima do zíper, tá? Porque aqui a gente não tem como encaixar, porque já costuramos no plástico. Então, a gente vai vir em cima do zíper. Vamos deixar aqui, ó, a mesma distância que eu deixei desse lado, você tem que deixar aqui também, tá bom? Então, eu vou encaixar ele aqui. E eu vou vir na máquina, passar uma costura aqui na beiradinha, tá bom? Olha só como ficou, passei aqui então a costura na beiradinha, a parte de trás fica dessa forma, o zíper, ó. Acabamento fica bem bonitinho, tá? Agora, a gente vai pra nossa parte principal. Então, reserva essa parte. Vamos aqui, ó, pegar, então, né, o nosso forro e também uma das partes principais. Aqui na medida que tem 22, a gente vai vir com o nosso zíper. Garrinha, ó, a garrinha do zíper vai ficar do lado da estampa, dessa maneira, tá? Aqui vai ficar o verso do zíper. Então, a gente vai colocar aqui. A gente vai pegar um dos forros, ó, estampa do forro com a estampa aqui do nosso tecido principal. E a gente vai na máquina, tá? Colocar aqui o nosso zíper, né, ó. Vou passar aqui uma costura. Se você é iniciante, não tem muita prática, você pode estar indo na máquina, passando uma costura aqui na beirinha, aqui, ó, né, do tecido, tá? Do seu tecido principal com o zíper. Então, você vem aqui e passa uma costurinha bem na beiradinha, e daí depois você vai ter mais segurança pra tá colocando o forro, tá bom? Eu vou passar essa costura aqui, depois eu mostro, porque daí você vai conseguir entender melhor. Olha só, passei aqui a minha costura, né, com o calcador de zíper, então a costura fica assim bem retinha. Olha aqui o lado da manta, ó. Você pode ver que eu deixei tudo alinhadinho, ó. Forro, tecido principal, tudo certinho. E essa parte agora a gente vai jogar pra cá, pra trás, né? Depois a gente vai bater aqui um pesponto, tá? Vai bater uma costurinha aqui, segurando o forro com o tecido principal. Mas agora a gente vai colocar a outra parte principal da nossa peça, né? Estamos aqui, ó, com a nossa peça principal, temos o forro. Agora, a gente vai pegar essa parte, garrinha do zíper sempre virada pra estampa, dessa maneira. Se você quiser, você pode colocar aqui, ó, uma presilhinha pra tá segurando esse forro, né? Pra ele não atrapalhar lá na costura. Ou um alfinete, se você tiver. Pronto, ó, ele vai ficar mais retinho aqui. Então, agora, a gente vai alinhar aqui parte de cima com a parte lá do tecido. Tenta alinhar também aqui as laterais, para que fique uma peça bem retinha, bem bonitinha. Principalmente se você não tem muita experiência em estar colocando o cursor, né? Então, a gente vai alinhar bem aqui. Pode passar a costurinha de segurança, se você quiser. E agora, a gente vai aqui colocar o nosso forro. Estampa com estampa, tá? Estampa do forro com estampa aqui do forro também. Então, a gente vai colocar aqui e eu vou na máquina, vou passar uma costura. Prontinho, costurinha passada aqui. Ficou desta maneira, tá? Então, aqui a gente tem, né, as duas partes do forro e as duas partes principais, tá? Agora, a gente vai abrir essa peça, forro aqui no principal, ó, forro, forro, frente e frente. Aqui, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar um pesponto na parte de trás e na parte da frente, a gente vai estar colocando aqui o nosso plástico, tá bom? Ó, a gente vai estar colocando o nosso plástico. E aqui nessa parte, se
tiver um celular e for muito grande, ele não vai caber aqui, tá? Aqui eu tenho a capinha no meu celular pra fazer uma simulação. Se você tiver um celular muito grande, você tem que deixar essa parte aqui do viés bem pra cima, tá? Então, aqui é onde a gente passaria um pesponto, a gente vai alinhar aqui, ó, né? A gente vai deixar um meio centímetro aqui em cima, que é bem pouquinho, e vai vir passar a costurinha aqui em cima, porque dessa maneira o celular vai caber certinho, tá? Então, ó, como eu falei, meio centímetro aqui, tá? Vai ficar só uma beiradinha, a gente vai vir e vai costurar. Lembrando que, nesse momento, a parte de trás tem que estar alinhada. Então, você estique seu tecido de forro, põe prisilinha aqui embaixo, tá, ó. Estica bem aqui o seu forro, porque a gente faz essa costura de pesponto para que o forro depois não fique enganchando aqui no cursor, né? Então, segure bem aí o seu forro para passar essa costura. Coloca alfinete se você quiser, e daí a gente vai aqui, ó, meio centímetro para baixo, a gente vai ir passar uma costura reta aqui nesse viés. Então, olha só, coloquei aqui umas prisilinhas para estar segurando o meu forro na parte de trás, né, para facilitar para mim. E eu vou agora vir aqui na máquina, encaixar aqui já, e eu venho aqui com o meu plástico, naqueles meio centímetro que eu falei, né, estica bem o seu tecido, e a gente vai aqui bater esse pesponto aqui. Então, olha só, eu passei aqui a minha costurinha, ó, bem aqui, tá? Passei, atrás ficou assim, ó. E a gente já passei aqui também do outro lado, tá? O que acontece? Quando a gente passou aqui, a gente tem que tomar cuidado para passar no mesmo tamanho aqui também. Então, aqui eu passei com quase 1 centímetro, aqui também eu tenho que passar com quase 1 centímetro para ficar similar, né? Ficar bonito aqui, tá? Aqui ficou assim. Então, agora eu vou estar passando o cursor aqui. E o cursor, a gente sempre coloca, olha só, da direita, minha mão aqui é a direita, para a esquerda. Então, ele vai fechar para a esquerda, tá? Então, eu vou estar aqui colocando meu cursorzinho aqui desse lado e também na parte de cima. E daí, eu já venho com vocês. Agora, com a peça assim, a gente vai estar colocando a alça, tá? Então, eu vou estar posicionando aqui a minha alça, lembrando que a alça, ela vai depois sair para fora, né? Então, a gente costura ela sempre para dentro, tá? A gente coloca a parte fechadinha aqui, ó, para dentro, e a gente vai colocar essa parte aqui. Então, eu vou estar colocando ela aqui, ó, aonde o meu zíper finaliza aqui, né, nesse viés de cima, eu vou estar colocando ele aqui, ó. Eu vou estar posicionando ela aqui, e eu vou na máquina bater uma costurinha aqui. Aqui também, assim que eu fazer essa costura da alça, eu já vou estar colocando a minha etiqueta aqui atrás, você coloca a sua etiqueta onde você preferir, e depois eu vou vir passar uma costura segurando aqui, ó, na parte de baixo, o meu plástico cristal, tá? Ele tá aberto, né? Então, eu vou vir na máquina, passar uma costura aqui na parte de baixo primeiro. Eu sempre começo do meio, tá? Quando eu tô trabalhando com plástico, o plástico, ele costuma repuxar, e quando chega aqui, tá torto. Então, muito cuidado. Eu sempre começo aqui, eu estico bem, começo aqui da parte do meio da peça, e daí eu venho pra cá, e depois eu finalizo, né? Eu estico bem ele e vou fazendo até a outra metade. E depois a gente vai fechar também a lateral. Conforme eu for fazendo cada passo, eu venho mostrando pra você. Ah, e não se esqueça, quando for costurar a base aqui, junto com o plástico, tira o forro, tá? Não costura com o forro. Então, a gente vai tirar aqui o forro pro outro lado e vai costurar essa parte aqui, tá bom? Então, olha só. Passei aqui a costurinha, segurando a alça, ó, pra dentro. Coloquei também a minha etiqueta aqui, tá? E pra você que ainda não etiqueta, eu tenho minha parceira de etiqueta, que é a BV. Ela faz essas etiquetas lindas,
BV Etiquetas, tá? Tem cupom de desconto na Silva Artesanatos, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Caso você queira fazer as suas etiquetas, tem esse e vários outros modelos lindos lá pra você, tá bom? Olha só, também passei aqui a costurinha que eu falei, ó. Eu começo aqui do meio, eu vim até aqui e já fui esticando bem o plástico e finalizei. E depois eu vim aqui desse outro lado, tá? Pra não sobrar nada. Agora eu vou refilar aqui esse plástico e depois a gente já vai iniciar o fechamento da nossa bolsinha. Então, olha só, com a peça aqui já toda cortada, toda refilada, né? Já refilei o zíper. Aqui eu ainda vou queimar com isqueiro, né? Pra ficar bonitinho. Já tirei as linhas, ó, tá uma peça limpinha. Agora eu vou finalizar, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai unir aqui a parte da frente com as costas, dessa maneira, e forro com forro, tá? Desse jeito. Pega umas presilhinhas, pega uns alfinetes se você quiser, se for bem iniciante. Aqui a gente vai fazer o seguinte, olha bem aqui, tá? A parte da garrinha do zíper a gente empurra pro forro, tá? Ficou assim, ó, empurra ele lá pro forro. E aqui a gente sempre tem que olhar pra nossa peça não ficar torta, tá? Porque lembra que a gente fez a costurinha? Então, você alinha a costurinha lá dentro também, pra ficar tudo simétrico e retinho a nossa peça. Coloca aqui uma presilhinha pra não sair nada do lugar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou empurrar meu zíper aqui, ó, para o forro e vou alinhar aqui as minhas costurinhas. Ó, vou colocar aqui a presilhinha. Feito isso aqui, a gente vai agora alinhar embaixo, ó. Você pode ver que a minha peça ficou certinha na parte de baixo, então não tá errado, tá bem certinho. Mas se tiver que refilar alguma coisinha pra deixar tudo retinho, você pode estar fazendo isso agora. E o forro está aqui, tá? Agora, o que acontece? Eu gosto, particularmente, de começar essa costura no fundo, tá? Porque a gente garante que essa peça não vai ficar torta aqui depois também. Então, eu vou começar a minha costura aqui no fundo, aí eu vou vir aqui na lateral, vou passar uma costura em toda a lateral. Cuidado aqui quando chegar no zíper, que vai estar bem grosso aqui, né? Bate aqui qualquer coisa no retrocesso, levanta a sua agulha, depois começa aqui de novo no forro, tá? E a gente vai fechar até aqui essa lateral do forro. Eu vou deixar o meu forro aqui, ó, todo aberto, pra gente poder desvirar com facilidade, tá? Porque depois a gente vai fechar com uma costura única aqui. E daí, depois, eu vou virar a minha peça e vou pegar aqui desse outro lado e vou costurar aqui também. Vamos comigo. Olha só, então, bati toda a minha costura, toda a volta, dei o retrocesso aqui no forro, tá, ó. Não esquece de dar o retrocesso, porque senão vai abrir. E aqui, ó, ficou um cantinho bem quadradinho, tá vendo, ó? Ó, ficou uma quininha bem quadradinha. Mas, se você não gosta desse tipo de acabamento, você pode estar vindo e fazendo aqui, ó, um arredondado, tá? Nada te impede, você pode catar aí um conezinho de linha e colocar aqui, ó, na pontinha, tá? Coloca aqui. E você pode arredondar, se você preferir, tá bom? Eu gosto desse acabamento. Aqui agora eu só vou tirar o excesso, né? Vou limpar a minha peça e já vou desvirar ela com você, tá bom? Então, deixa a peça bem bonitinha aí, tudo bem alinhadinho, que por mais que o seu cliente não vá ver, né, a parte de dentro, o acabamento é tudo. Aqui, ó, eu deixo bem arredondadinho, tá vendo? Tira toda a linha. Aqui nesse cantinho, eu costumo fazer uns piquezinhos assim, ó. Uns cortezinhos bem pequenininho, porque daí ele fica mais bonito quando a gente desvira, tá? Essa partezinha aqui, ela é mais fechadinha, né? Por causa do quadrado. Dá um cortezinho assim, ó, sem cortar a costura, né? E agora, a gente já vai desvirar a nossa peça. Olha só, pela parte de dentro aqui, né? Como deixei a abertura bem ampla, fica mais fácil. Eu vou estar abrindo o meu zíper. Pronto, ó. O zíper já tá aberto. E agora, a gente vai desvirar essa peça.
enfia aqui, ó. Eu costumo enfiar o meu dedo aqui na ponta e com o dedão eu já empurro toda essa parte, ó, lá pro outro lado. É uma peça de plástico, então ela fica um pouquinho mais firme. Ó, já empurrei um canto. Vou fazer a mesma coisa do outro, ó. Vou enfiar minha mão aqui. Pego com o meu indicador bem na pontinha. E daí, com o auxílio aqui, ó, do meu dedão, eu empurro, ó. Já empurro aqui e venho só endireitando a minha peça agora, pra finalizar ela. Olha só que lindeza, que riqueza que fica essa bolsinha. Olha só. Né? Agora aqui, eu vou vir fechar o meu forro, tá? Ó, eu vou pegar aqui, como a gente deixou tudo aberto, é até mais fácil, tá? Eu só vou empurrar aqui, ó, um dedinho, tá? 1 centímetro aqui, tudo pra dentro, dessa forma. Ele já vai ficar no lugar, ó, tá? Ele já fica no lugar aqui, e daí eu vou vir passar uma costura reta nessa borda toda. Olha só, bati a costurinha no forro, o acabamento está lindo. Agora a gente empurra isso tudo lá pra dentro e a peça já está aqui finalizada. Se você quiser empurrar mais o cantinho, ó, fique à vontade, né? Pra mim não tem problema ficar meio redondinho, eu gosto. Olha só esse forro, que lindeza. Agora a gente vem aqui, arruma o cantinho também, empurra. E olha... Olha que peça mais lindeza. Faça, me marca lá no Instagram, Ana Silva Artesanatos, que eu quero ver você fazer e vender muitas bolsinhas lindas dessa aí no seu ateliê, tá bom? Olha só, então sugestão de preço para essa linda peça aí, tá? De 30 a 40 reais é um preço bem legal aí pra você, artesã, tá? Claro que você tem que ver aí a sua precificação, seu custo, né, e tudo mais. Se teu público também vai pagar esse valor, então analise aí, mas essa é minha sugestão de preço pra você. E aí, gostou? Compartilha com uma amiga e já deixa seu like para que eu possa continuar fazendo esse tipo de conteúdo pra você. Tchau, tchau, até a próxima!